Para quem não me conhece, eu sou o Ivan. Hoje estou aqui, recebendo esse conforto, esse carinho de poder receber o nosso colega, nosso amigo Edalmo Porto. Não podemos errar o nome do nosso companheiro que vem nos trazer a palavra, a mensagem do dia de hoje. Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero dar alguns rápidos recadinhos do nosso cotidiano, do dia a dia do grupo, para aí assim a gente poder escutá-lo. E eu vou daqui a pouco falar para vocês qual é o tema da palestra antes dele iniciar. Bom, os recadinhos, a gente tem que ter umas colinhas que a gente não lembra de tudo, mas para poder iniciar, a gente está voltando a reafirmar, quem puder, quem tiver a possibilidade de fazer uma doação para o GEAP, tá? Pode fazer a doação via Pix, a gente precisa dessa colaboração, então quem puder colaborar, nosso QR Code está ali atrás, você que está acompanhando pelas redes sociais, tem aí um card com o nosso Pix, só fazer essa doação que estamos aqui para poder continuar, precisando do apoio de vocês para poder continuar realizando essa obra. Além disso, além da palestra pública que o GEAP realiza todas as segundas-feiras, como a gente está vendo aqui hoje, o trabalho ele começa um pouco antes da palestra pública, às 18h30 o grupo já está aberto para poder realizar atendimentos fraternos. Atendimentos esses que vocês, se necessitarem, precisam dar um retorno para a gente, avisar com uma certa antecedência para a gente poder marcar com você e poder te receber um pouco antes. Às 20 horas a gente inicia a nossa palestra pública, tá? E aí, após a palestra pública, temos um espaço lá atrás, tanto na entrada como na saída, o espaço literário Nadir Viana. Esse espaço ele vende livros também que são revertidos aqui para o grupo. E você que está em casa, que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pode comprar também pelo site do Letra Espírita. Além de comprar pelo site, pode também assinar o Clube do Livro. Todo mês vai receber um livro em casa ou o kit que quiser escolher, lá no nosso site, para poder continuar contribuindo com as atividades aqui do GEAP, tá bom? Às terças-feiras, às 19 horas, a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, tá? Esse estudo ele ocorre de forma híbrida, ou seja, ele pode acontecer, vocês podem vir presencialmente aqui no grupo, mesmo aqui nesse espaço, ou acompanhar via Google Meet na sua residência, todas as terças-feiras o link é disponibilizado um pouco antes do estudo para vocês poderem participar. Esse estudo é ministrado pelo nosso amigo Murilo Viana. Às quartas-feiras, a gente realiza a partir das 19 horas as orações às distâncias, tá? E agora, no mês de março, a gente vai retornar à nossa reunião mediúnica. Reunião essa que é de caráter privativo, para o grupo de médiuns da casa. Então, só para poder vocês tomarem ciência que essa atividade também acontece. E a gente iniciou agora em fevereiro, no finalzinho de janeiro, para fevereiro, o estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, Amor e Ódio. Esse estudo também é feito por uma autora, que é a Rafaela. Então, quem tiver interesse, ele acontece somente de forma online. Então, toda quinta-feira, um pouquinho antes do estudo, chega o link também para vocês poderem acessar. A gente tem o livro disponível para poder vender aqui no GEAP. Quem tiver interesse, é só ir lá no espaço literário. Ele está aqui à exposição para vocês poderem ver como ele é, a capa e tudo. Então, quem tiver interesse é só ir lá, tá? Para poder realizar e adquirir essa obra que a gente está realizando o estudo. O estudo está bem no início, então quem ainda tiver a oportunidade, não deixe. É um romance, um romance muito interessante. Eu estou fazendo parte desse estudo, Murilo. Acho que aqui que eu me recordo somos nós, mas está bem interessante, então quem tiver a disponibilidade, venha estudar conosco. Bom, além desses recadinhos, todos que a gente sempre dá, que é para poder encurtar,
Hoje a palestra é com o nosso amigo Adalmo Porto. O tema que ele vai nos trazer são influências sutis, humildade e discernimento. Antes de passar para ele, vamos realizar a leitura da nossa mensagem e a nossa prece para poder iniciar a nossa atividade. A mensagenzinha que vocês receberam na entrada lá do grupo, e ela começa assim: podemos fazer muito fazendo pouco. Lembremos que Jesus não nos pede grandes sacrifícios, mas apenas o sacrifício do nosso orgulho e egoísmo. E para isso, podemos começar apenas mudando e trabalhando o nosso pensamento, vigiando os nossos pensamentos infelizes e acalentando os enubrecidos. Já transformamos muita coisa ao nosso redor, começando pelas emissões mentais salutares que emitimos para o meio, contribuindo para a limpeza energética da psicosfera terrestre. Além disso, ao pensar de modo mais elevado, contaminamos positivamente as pessoas ao nosso redor, auxiliando-as a ficarem bem. E estando elas bem, outras ao seu redor serão influenciadas em cadeia positiva sem fim. Não é tão difícil. Busquemos o perdão e o amor. Busquemos Jesus. Ao lado dele, tudo se torna mais fácil e as forças jamais se esvaem, pois ele as renova diariamente. Façamos essa escolha e tudo que precisamos. É tudo o que precisamos. Que Jesus nos abençoe. Essa mensagem é do livro da Evelyn Freire, Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse instante que nos encontramos reunidos neste ponto de luz, nesta casa que nos acolhe, para realizarmos, a proposta de escutarmos, de estudarmos, de nos elevarmos. Agradecendo aos espíritos amigos que aqui se encontram, para que possam nos intuir, para trazer todo o conhecimento que nos é necessário. Que assim possa ser, que assim seja. Adão, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer o convite, nosso querido livro, de estarmos juntos aqui. Trago um abraço lá da nossa equipe do Núcleo Espírita Antero Manhães, que fica no Parque Aurora, logo depois da Arthur Bernardes, a gente atravessando a terceira rua esquerda, é a rua Nelson Rebel. Lá nós temos reuniões diárias, online, e quarta-feira e domingo são as reuniões públicas, como essa aqui, reunião de estudo em que a gente compartilha o aprendizado da nossa querida doutrina espírita. Quero trazer também um cumprimento especial a todos vocês, porque o Núcleo Espírita, o Centro Espírita Ivano Pereira, o Grupo Espírita Ivano Pereira, aquele adolescente, que está começando com seus 11 anos, e o nosso NEAN completou 70 anos recentemente. Então, Murilo, eu estou me sentindo aqui aquele veterano de 70 anos, representando o NEAN, trazendo aqui a mão, para dar a mão ao adolescente, de 11 anos, que é o nosso Grupo Espírita Ivânio Amaral Pereira, e trazendo o nosso apoio, o que vocês precisarem em relação a pessoas que possam vir estudar junto, ou qualquer tipo de apoio, de experiência, nós estamos à disposição lá no nosso NEAN, Núcleo Espírita Antero Manhães. Muito obrigado, então, pelo convite. Eu queria, antes de fazer, a gente começar a reflexão sobre o tema, eu queria trazer aqui um livro, que eu já adiantei do nosso livro, O Voo de uma Alma. O Voo de uma Alma, do professor Augusto Marques de Freitas, já desencarnado, e que eu estou trazendo aqui como uma contribuição para o Centro Espírita, para fazer parte da biblioteca. É um livro muito precioso, porque o professor Augusto Freitas, junto com a sua família, ele inaugurou também o Centro Espírita Ivone Pereira, lá em Rio das Flores,
que é uma cidadezinha bem perto de Valença, Volta Redonda, ali no sul fluminense. E eu tive o prazer de participar, porque eu trabalhava em Valença, e o professor Augusto me convidou para fazer parte da equipe que iniciava o Centro Espírita Ivone Pereira lá em Rio das Flores. Então a minha vinda hoje aqui também tem esse objetivo, né? De ter esse prazer de ver uma instituição com o nome da Ivone Pereira e trazer aqui um livro, O Voo de uma Alma, em que o professor Augusto relata toda a história da Ivone Pereira aqui na Terra, desde que ela nasceu lá em Rio das Flores, no sítio do Rapaquejo, o nome do lugar que ela nasceu. E depois ela foi para o Rio de Janeiro, foi costureira lá no Encantado e começou todo o seu trabalho mediúnico, muito precioso. Mais de 14 livros publicados. A Ivone nasceu no ano de 1900. E tem uma particularidade muito interessante, viu, Murilo, queridas? É que quando Kardec desencarnou em 1869, o plano espiritual superior planejou a vinda de muitos espíritos para o Brasil. Ivone Pereira, 1900, Chico Xavier, 1910, Deolinda Amorim, Herculano Pires, Nazareno Tourinho, o J. Peralva, cada um no estado. O que a gente percebe é que houve um planejamento muito cuidadoso do plano espiritual para trazer espíritos para o Brasil e que eles aqui impulsionaram a mensagem espírita, de modo que hoje nós temos no Brasil, Ivone, 17 mil endereços espíritas. Sejam centros espíritas, editoras, jornais, abrigos, asilos. Endereços espíritas hoje no Brasil já somam 17 mil no último censo do IBGE. O que mostra que o trabalho desses pioneiros, que nasceram lá em 1900, como a Ivone, Chico Xavier, em 1910, e tantos outros, Valdo Franco, esses espíritos vieram para o Brasil com essa missão planejada, coletiva, de impulsionar a mensagem espírita no Brasil. Então, hoje, nós temos 17 mil endereços no Brasil, divulgando, acolhendo, instruindo as pessoas sobre as obras espíritas, sobre a importância da mediunidade, sobre a importância da reencarnação, de que nós somos espíritos imortais. Olha quanta mensagem fortalecedora, quanta mensagem motivadora, quanta mensagem que enche o nosso coração de ânimo, de entusiasmo, porque nós temos certeza de que nós vamos continuar vivos depois da vida, que nós podemos construir agora um futuro melhor. Então isso nos anima muito, nos motiva muito. E esses pioneiros, nós devemos toda uma reverência, todo um respeito, todo um carinho por esses pioneiros que nos legaram o movimento espírita tal qual é hoje. Bom, então esse fica o registro. Quero passar aqui as informações. Esse livro é da instituição, quem quiser depois ler, né, é só requisitar. É um estudo muito precioso da obra da nossa querida Ivone Pereira, além dos seus livros, né, que já falam por ela, né, a dedicação, o entusiasmo, o comprometimento que ela teve em divulgar a nossa querida doutrina. A Ivone tinha uma característica muito interessante, eu vou concluir essa introdução para entrar no tema. Ela era uma médium muito rica em seus valores mediúnicos. Ela era psicógrafa, né? Psicofônica. Ela também era médium de curas. Ela receitava homeopatia. Ela tinha uma multiplicidade muito grande de dons mediúnicos. E foi leal, foi comprometida a vida toda na divulgação e nos cuidados com a nossa querida doutrina. Bom, gente, para a nossa reflexão de hoje, o estudo que a gente vai fazer aqui em conjunto, lembrando que nós aqui, todos nós, somos aprendizes. Eu aqui estou sendo um papagaio, né? Um divulgador da mensagem. Eu brinco muito que quem quiser vir aqui fazer divulgação da doutrina, estudando, né, quiser vir divulgar, não fique constrangido, achando, não, eu não estou preparado ainda, né? O Ivone já está preparado, está se preparando, as outras pessoas, e é muito importante a gente ter novos expositores na casa. Então não fiquem acanhados, né? Se você quiser vir aqui falar,
venham, vai dar um nervosinho, vai dar um nozinho aqui na garganta, a mão vai ficar fria, e venham, porque é um momento muito importante da gente aprender. E aí eu brinco, eu digo assim, olha gente, eu sou uma chave de fenda enferrujada, tem muitos defeitos, mas eu ainda aperto parafuso, né? Então, nenhum de nós aqui pode ter a pretensão de ser perfeito, de ser um expositor muito gabaritado, para vir falar sobre a doutrina do Espírito. Então, vamos diminuir esse nosso constrangimento e participar, né, dos estudos e nas rodas de conversa. Participar é muito importante, né? Bom, o tema que a gente está trazendo hoje para a nossa reflexão é em relação às influências espirituais sutis. E eu trago aqui uma mensagem do livro Estude Viva, que é um livro lá de 1965. Muitos de nós não eram nascidos ainda, né? Eu tinha nascido recentemente. 1965. Esse livro tem 58 anos. E foi escrito por Valdo Vieira e Chico Xavier. É um dos poucos livros do movimento espírita que tem 2 médiuns escrevendo. E também 2 espíritos, André Luiz e Emmanuel. Então esse livro é muito precioso, Estude e Viva. Ele tem uma mensagem aqui, influenciação espiritual sutil. Nessa mensagem, os 2 espíritos nos alertam para aquelas pequenas influências que acontecem no nosso pensamento, que vêm assim de repente, e que se nós não cuidarmos delas, elas se aninham na nossa mente. São ideias que vêm, são pensamentos às vezes negativos, ou é um medo de doença, ou é medo de alguma coisa, ou é uma coisa meio inexplicável, né? Outro dia eu estava conversando com uma senhora, que ela é manicure, e ela é muito brincalhona, e ela dizendo o seguinte, olha, você sabe quando eu estou com um alicate assim na mão para cortar a unha e tal, às vezes eu fico pensando assim, eu acho que eu vou dar uma beliscadinha na unha dela, só para ela dar um pulinho. Quer dizer, é uma ideia assim que vem de repente, né? Mas que são ideias que a gente tem que ter cuidado para que elas não se aninhem na nossa mente. São influências sutis. Então, o que o Espírito diz aqui? Que a gente precisa ter muita humildade para reconhecer essas ideias, quando elas vêm. Algumas pessoas dizem assim, não, essa ideia não é minha. Então, ela já começa logo rejeitando. Eu vou trocar essa ideia negativa por uma positiva. Quando vem uma ideia, influência sutil, leve, mas é negativa, algumas pessoas usam esse expediente. Algumas pessoas começam a cantar uma música. Uma música bonita. Não precisa ser uma música espírita, ou cristã, ou evangélica. Não necessariamente. Pode ser também. Mas uma música. É preciso saber viver. Alguma música que tem uma letra que neutralize aquela ideia negativa que chegou. Então o Espírito nos orienta aqui que quando a gente começa a ter assim, dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas, o tal pessimismo começa a chegar, cuidado com ela, é uma influência sutil. Uma indisposição inexplicável, uma tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastres imediatos. Você sai daqui com o teu carro, vai para Macaé. No meio do caminho você pensa, meu Deus, pode acontecer um acidente, ou um pneu pode furar. Sabe essas ideias que vêm assim? Cuidado com elas. Procura de alguma maneira educar a mente para que essa ideia não se aloje na tua mente. E discorre aqui na mensagem, né? Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponde à realidade. Quer dizer, invenções, imaginações, fofocas, tudo isso são influências sutis. Agora, são influências só espirituais? Do mundo espiritual? Não. Podem ser influências do nosso próprio psiquismo. Podem ser influências de outros espíritos encarnados aqui na Terra, que estejam pensando em nós de alguma maneira. Então, é uma cautela. Quando Jesus, aí é sempre bom convidar Jesus para a nossa conversa, né? É o nosso mestre, o maior educador que a humanidade conheceu, Jesus. Ele dizia, vigiai
e orai. Quando Jesus falava assim, vigiai, será que ele estava falando, então, da gente entrar numa casa-mata, numa guarita, botar uma arma e vigiar como vigilante físico? Não. Ele estava falando de uma vigilância mental, de uma vigilância emocional, de uma vigilância espiritual. Cuidado com os pensamentos. Essa vigilância. Vigiai e orai. Vigia seus pensamentos. Vigia suas palavras. Cuidado com o que você fala. Cuidado com seus preconceitos. Cuidado com seus julgamentos precipitados. Vigia suas emoções, seus rompantes de cólera, muitas vezes, suas reações, muitas vezes intempestivas. Vigiai e orai, porque você precisa da oração, da sintonia com as energias boas, para você continuar vigilante. Então, vigiai e orai. Então, tudo que nós vamos falar aqui, gente, tem aderência, tem sintonia, tem alinhamento com o que o Jesus ensinou. Outro dia, um amigo meu, que é de um outro movimento religioso, eu falando sobre a doutrina, então, ele falou assim, mas vocês lá falam de Jesus? Eu falei, claro, é o que mais a gente fala. Mas vocês não são espíritas? Sim, a gente não recebe espírito toda hora, não. A gente não vive lá fazendo consulta com a bola de cristal, não é isso. Né? Até convidei para vir no NEAM conosco, ele ainda não foi, mas um dia ele vai. E vai ver que a gente trata aqui dos ensinos de Jesus. Né? Jesus foi muito enfático nessa questão das influências espirituais sutis. Quem sabe Judas, ao escolher aquela invigilância dele, não nasceu ali em Judas uma pequena influência sutil antes dele tomar a decisão. Ele tinha interesses políticos, ele tinha interesse em que Jesus, com a sua popularidade, seu carisma, ele conseguisse acabar com o domínio romano. Ele tinha pretensões políticas. Mas essas pretensões políticas do Judas nasceu em pequenas influências sutis. Não nasceu grande, já nasceu pequenininho. Né? São sempre acompanhamentos discretos, essas influências sutis. São discretos. Por parte do desencarnado, e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Essas influências sutis são finas. Elas não tombam ninguém na rua, elas não causam nenhum pânico na pessoa. São sutis, são finas, são delicadas, mas começam a influenciar você sempre no sentido de dominar o nosso pensamento. Então, essa mensagem é muito preciosa. E tem um ponto aqui, Ivan, que eu queria destacar, em que os Espíritos nos alertam. Literalmente está escrito assim, não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio-obsessões. Os espíritos chamam de meio-obsessões, essas influências sutis. Meio-obsessões, de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Essa mensagem é preciosa, porque nos alerta não só para as obsessões espetaculares que a gente percebe, né? Pessoas que têm desequilíbrios mentais, desequilíbrios emocionais, que muitas vezes acabam nos psiquiatras, ou acabam no centro espírita para tomar passe, ou recebem seus nomes lá no livro por prece. São pessoas que estão vivendo fragilidades mentais, sofrimentos mentais. Essas influências sutis, muitas vezes, são a antessala dessas obsessões mais graves. Elas começam pequenininhas. É igual um vazamento de uma caixa d'água. Vocês já observaram em casa? É um pequeno vazamento, é um filete, mas você não cuida.
daqui a pouco a parede toda está tomada por aquele vazamento. Aí você vai ter que destruir todo o emboço para poder fazer um novo. Mas começou um pequenininho vazamento, né? Então, essa mensagem é muito preciosa em relação às influências espirituais sutis. Bom, ligando essa mensagem, conectando essa mensagem a esse livro aqui, que eu acho muito importante também, gente, Seja Você Mesmo. Esse é um livro novo, né? Seja Você Mesmo. Esse livro, do professor José Lázaro Boberg. José Lázaro Boberg, ele é autor do livro Peça e Receba e de vários outros livros, né? Aqui, vamos lá, foto dele, um veterano, né? É um professor de pedagogia, de direito, e é professor da Faculdade Estadual de Direito lá de Jacarezinho, lá no Paraná. Ele escreveu vários livros, ele participa do Centro Espírita João Batista, do Clube do Livro Espírita lá, enfim, é um trabalhador espírita, né? Escreveu esse livro, Seja Você Mesmo. Nesse livro, Ivan, queridos e queridas, ele traz um conceito muito interessante chamado sequestro da subjetividade. Sequestro da subjetividade. O que é a subjetividade? É aquela capacidade que todos nós temos de pensar com a nossa cabeça. Então, por exemplo, vocês estão me vendo com uma camisa azul aqui, né? Alguém aqui pode gostar do azul. Mas tem pessoas que vão olhar para mim, eu acho que ficaria melhor de verde. Né? O nosso Ivan está de verde. Por quê? Porque é subjetivo. Cada um de nós tem uma maneira de olhar o mundo e de interpretar o mundo. Isso chama-se subjetividade. Que tem muito a ver com um conceito espírita chamado livre-arbítrio. Todos nós, ao sermos criados por Deus e ao encarnarmos em várias existências, nós desenvolvemos algo original, exclusivo, é só nosso. Algumas pessoas carequinhas, de óculos, magrinhos assim, podem ser parecidas comigo, no aspecto físico. Mas o que eu penso, ninguém é igual. O que eu sinto, ninguém é igual. A maneira pela qual eu enxergo as coisas do mundo, os meus princípios, os meus valores, que foram lá alimentados pelos meus pais, pelos meus padrinhos, meus tios, meus professores, as influências que eu passei na minha vida é que fizeram que eu chegasse até aqui. E as influências de outras vidas também. Então, cada um de nós aqui é um ser original, exclusivo, inimitável. Então, quando Boberg, né, José Lázaro Boberg, ele traz um conceito de sequestro da subjetividade, o que ele está trazendo aqui? Que a gente tem que ter muito cuidado para não sequestrar as ideias dos outros. Tem tudo a ver com influência espiritual sutil, né? Porque, gente, quando a gente fala aqui de influência espiritual sutil, nós estamos falando das influências dos espíritos para nós e de nós para os espíritos. Porque nós também influenciamos eles. Dependendo dos nossos pensamentos, da qualidade do nosso pensamento, das nossas vibrações, nós atraímos esses espíritos. Então, essas influências sutis são de lá para cá e daqui para lá. Agora, quando o Boberg fala de sequestro da subjetividade, ele está falando da nossa vida de relação aqui, que também influencia no plano espiritual. Então, o que nós estamos vendo hoje no mundo? Nós estamos vendo hoje uma multiplicidade gigantesca dos chamados influenciadores digitais, que querem ganhar a nossa confiança e saem divulgando ideias. Muitas boas, médicos divulgando como você se cuidar, você que é idoso, por exemplo, né? Não devemos levantar da cama à noite rapidamente, porque tem todo um fluxo de energia, de sangue para o cérebro. Tem influenciadores preciosos nos orientando, que muitas vezes nós não teríamos acesso a essas informações. Teríamos que ir ao médico, teríamos que marcar uma consulta.
Então, essas influências sobre saúde, sobre equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, sobre saúde mental, sobre prevenção, sobre exercícios físicos, sobre alimentação. Todos esses influenciadores são úteis, a maioria. Agora, no meio desse ambiente multifacetado que é a internet, nós temos também os influenciadores que querem ganhar nossa confiança, divulgando mensagens que não são edificantes e, principalmente, ganhando muito dinheiro com isso. Porque eles monetizam. Eles, a partir do momento que tem X mil seguidores, eles começam a ter patrocinadores. É uma empresa, é um banco que quer colocar um banner ali naquele site, né, divulgando a sua marca. Por quê? Olha, essa pessoa influencia 1 milhão de pessoas. Eu quero ter ele do meu lado, colocando a minha marca ali. Então a pergunta é, até que ponto, dentro desse conceito do Boberto, de sequestro da subjetividade, nós estamos sujeitos a esses sequestros? Ou será que nós estamos imunes? Ou será que cada um de nós aqui está sendo seletivo, cuidadoso, cauteloso, junto a essas influências? Essa é uma pergunta, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Eu, todos nós. Até que ponto? Nós estamos sendo humildes e estamos tendo discernimento. E aí eu convido Jesus de novo. Será que nós estamos separando direitinho o joio do trigo? Ou nós estamos ficando com o joio? O joio é uma plantinha, é uma erva daninha, que ela nasce junto com o trigo. Se você olhar a fotografia do joio e do trigo, são diferentes. O trigo tem os ramos assim, mais coloridos, o joio é mais um verdinho, tipo erva daninha mesmo, né? O joio, a raiz dele é muito profunda. E a raiz do joio, ela entrelaça na raiz do trigo. Por isso que você não pode arrancar o joio antes da colheita, porque se você arrancar o joio, você tira o trigo também. Você mata o trigo. Então Jesus disse o quê? Olha, deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Na hora da colheita, quando você for tirar, você separa. Mas separa. Separa. Por isso que hoje o mundo vive essa disputa do bem e do mal. Ela sempre viveu, na verdade, né? Mas a gente tem que estar sempre atentos ao que é bom, construtivo, edificante, aquilo que está melhorando as nossas vibrações, está melhorando o nosso pensamento, está melhorando as nossas palavras. Porque cada influência dessa que a gente recebe, se for negativa, o risco é que a gente comece a propagá-la também. Porque se ela morresse em nós, já era um problema, né? Você recebe uma influência negativa, mata no peito e diz, olha, é só minha, não vou divulgar. Já seria um problema, porque eu estaria me torturando com aquela informação negativa, né? Agora, quando eu pego essa mensagem que vem, negativa, mato no peito e jogo para a plateia, e posto, né? O verbo é esse postar. Postar antigamente era só escorrer. Republicar, divulgar, compartilhar. Quantos likes deram para essa mensagem que eu mandei? Por que eu mandei essa mensagem para a Joaninha e ela não respondeu ainda? Será que ela não viu? Como é que pode? Eu mandei para ela tantas horas, ela não deu até agora. Não é interessante isso? E muitas vezes nós estamos servindo de correio de transmissão para mensagens negativas. Por isso, a importância da humildade, em que eu recebo uma mensagem, humildemente eu reflito, penso, dou um tempo, vejo se aquilo ali é construtivo, isso é humildade. E depois eu abro a janelinha do discernimento. O joio e o trigo. Eu vou repetir Jesus agora. Jesus chega na casa de Lázaro. Lázaro estava lá, o pessoal. Jesus visitava muitas pessoas. Esse negócio de pensar em Jesus na cruz é um problema sério, porque ali ele foi assassinado. Nós temos que pensar em Jesus andando. Eu assisti uma palestra uma vez e nunca mais esqueci. Quando a gente pensa em Jesus, vamos pensar nele assim, andando na praia, conversando com os apóstolos na beira dos barcos,
visitando uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Jesus ativo, Jesus dinâmico. E não Jesus lá assassinado, meu Deus do céu. Jesus viveu para nos salvar. Enquanto outras pessoas acham que ele morreu para nos salvar. Ele viveu para nos salvar. Os ensinos que ele nos trouxe. Isso chama-se discernimento. Discernir é você saber diferenciar as coisas. Né? Jesus chega lá com seus companheiros, seus discípulos, vários amigos iam também. E aí tinha uma moça chamada Marta e outra chamada Maria. A Maria ficou do lado de Jesus, ouvindo as palavras, perguntando coisas para ele, bebendo daquela fonte maravilhosa de ensinamentos. Maria estava ali concentrada no que Jesus estava fazendo, até porque ela não sabia quando que Jesus voltaria lá. Então vamos aproveitar, o mestre está aqui. Enquanto isso, Marta, com toda boa vontade, com todo compromisso de querer atender bem aquela comitiva, Marta estava preocupada com a alimentação. O que eu vou fazer para o pessoal comer? Será que eu vou fazer uma broa de milho? Um cafezinho? O que eu vou fazer? Depois eu tenho que lavar os pratos. Olha, o Zezinho usou a xícara, o copo, eu tenho que ir lá lavar. Marta estava com essa vibe. Errado? Não. Comprometida em oferecer um atendimento legal para as pessoas. Afinal de contas, são visitas. Mas Jesus diz, Marta, Marta, você está muito ansiosa, tá? Senta aqui, olha a Maria. Maria está aqui curtindo melhor. Marta, por favor. Por não é que aconteceu comigo a mesma coisa. Uma amiga muito querida, né, ofereceu um café, e no meio do café ela diz, olha, meus filhos vêm aqui fim de semana me visitar, já são casados, né, trazem aqui os netinhos e tal, e depois do almoço eu estou ali com eles, tal, os filhos, e eu quero conversar, quero, né, ter uma relação fraterna com meus filhos, meus netos e tal, mas aí eles, por virem aqui só sábado, preocupados em me sobrecarregar, porque eu que vou ter que lavar os pratos depois, eles vão para a pia lavar. Olha só, os filhos bem Marta, né? E ela, a mãe, bem Maria, querendo conversar com os filhos. Então veja como é que a gente repete esses procedimentos. Não estou dizendo aqui que é errado, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo aqui o conceito de discernimento. Né? Então, por isso, quando a gente traz esse tema, influência espiritual sutil, e traz o conceito de sequestro de subjetividade, nós estamos nos convidando, estou me convidando também, viu? Eu estou me convidando, preciso ouvir isso. Aliás, a minha boca está bem pertinho do ouvido. Eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou falando. Eu preciso desenvolver em mim um maior discernimento e um maior cuidado com aquilo que eu recorro de informações para evitar essas influências espirituais sutis. Seja de espíritos desencarnados, através dos meus pensamentos, seja através das chamadas redes sociais, virtuais, digitais, o nome que dê, dessa multiplicidade de informações que nós estamos recebendo hoje. Por quê? Olha, eu vou fazer 68 anos, não parece, né? Parece 67, né? Mas, se Deus quiser, eu vou fazer 68 anos. Eu tive poucas influências na minha vida. Eu acho que a maioria de nós aqui que já tem uma certa experiência, a gente teve influência do pai, da mãe, do padrinho ou da madrinha. No interior a gente chamava de padrinho fulano, tal, né? O tio, o professor, o orientador espírita, o religioso. A gente tinha poucos influenciadores presenciais. Eu nunca me esqueço do professor Oswaldo Patrocínio, lá em Macaé, na minha juventude. Eu sempre fui muito ansioso. Minha vida, né? Precisa educar isso. E o professor Oswaldo, um dia, viu, Murilo? Chegou para mim e disse assim, não, mas você é o garoto que promete, você leva jeito. Mas você tem um problema. Você interrompe as pessoas antes delas terminarem a frase. Ansiedade. Essa ansiedade me acompanha até hoje. Estou melhorando, devagarinho. Muito bem. O seu Oswaldo me ofereceu um aconselhamento. Então,
Não fique ansioso antes que a pessoa termine a frase ou o conceito. Deixa a pessoa terminar, tenha calma, espera a pessoa, não interrompe. Muito bem. Uma semana depois, eu lá com meus 17 anos, 18 anos, andando pela rua, Macaé, uma senhorinha, um neném no colo, assim, se dirigiu a mim. Né? Eu percebi, olha o preconceito, a minha ignorância, né? Eu percebi que era uma pessoa humilde, com uma vestimenta muito singela, muito simples. Né? Eu, antes dela falar, eu falei assim, não, eu não tenho nenhum trocado. Ela falou assim, não, eu não quero trocado, eu só quero saber onde é a rua tal. Mas o castigo veio avião supersônico. Né? O seu Oswaldo tinha acabado de orientar, de aconselhar sobre isso, meu Deus do céu. E eu pisei na bola alguns dias depois. Né? Então isso é o quê? A nossa capacidade de reconhecer que a gente precisa realmente melhorar. Esse é o primeiro passo. Né? Por isso que o Boberg aqui, ele coloca no título, né? Seja você mesmo, o desafio do autodomínio, do autoconhecimento. A gente precisa, de vez em quando, olhar no espelho, todos nós, e procurar nos conhecer melhor. Eu sou ansioso? Sou ansioso. Qual o caminho que eu preciso dirigir para melhorar essa minha ansiedade? Né? Eu sou maledicente, tenho mania de falar mal dos outros, de levar fofoca, ou eu ouço uma fofoca, guardo, vejo que aquilo não vai construir e eu silencio. Será? Será que eu sou fofoqueiro? Sim ou não? Eu preciso me conhecer. Será que eu sou preguiçoso em estudar, por exemplo? Eu preciso ter esse autodomínio, essa autoavaliação. Né? E principalmente, dentro do que o nosso querido Boberg traz, a gente precisa exercitar muito essas duas virtudes. A humildade, para reconhecer que a gente precisa melhorar alguns pontos, nós não somos dono da verdade, né? E o discernimento, essa capacidade de ter autonomia, originalidade para separar o joio do trigo, discernimento. Porque senão a gente vai mergulhar numa onda de informações inúteis, de discussões vazias. Quantas discussões vazias, eu já estou concluindo, né? Quantas discussões vazias nós estamos presenciando no mundo? Discussões de disputas. Né? E aí, para concluir, gente, eu queria trazer aqui uma letra do nosso imortal João Gilberto, um dos precursores da Bossa Nova, né? Grande violonista, baiano. Ele imortalizou uma canção chamada Discussão. O nome da... Quem quiser ir lá no YouTube depois, ouvir a letra completa dessa música, né? Discussão. Ele diz assim: se você pretende sustentar a opinião e discutir por discutir, só para ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser. Não pode ser. Para que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez do amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Essa é a letra da poesia, né, que o João Gilberto imortalizou. Quem quiser ir lá no YouTube ouvir a música aí com violão, muito interessante. E é uma letra que fala tudo sobre isso, né? Quer dizer, as discussões vazias, as influências sutis que chegam para nós muitas vezes, seja do plano espiritual, seja de um vizinho, seja de um colega de trabalho, seja de alguém da família, seja de um opositor, de um adversário. E aí Jesus de novo, né? Reconciliai com os vossos opositores, com os vossos adversários. O tradutor, né, quem escreveu, cita inimigo, mas não necessariamente só inimigo. Quem se opõe, quem pensa diferente. Reconciliai. Jesus nos deu esse convite.
Tem um ditado lá de Minas Gerais, da roça, diz assim, ó, eu quero leite, o Ivan quer café. Aí a gente conversa e nós dois tomamos café com leite. Eu não deixo de tomar meu leitinho, da vaquinha, né, da vaquinha roseira, e você não deixa de tomar seu cafezinho. E nós dois vamos tomar café com leite. É o quê? É a capacidade que as pessoas têm de convergir, de buscar consensos, de construir um bom diálogo. E esse mundo de hoje está precisando muito disso. De pacificação, de diálogo, de conversa, né, de mediações. E o espírita, nós espíritas, nós temos essa missão, sabia, gente? De sermos bons mediadores. Não entrar em conflito, discussão vazia, porque isso atrai influências espirituais sutis e que podem nos levar, nessas pequenas influências, a uma obsessão. E aí, quando chega a obsessão, aí o processo de cura é muito mais complexo. Né? Muito mais complexo. Então, que fique para nós essa sugestão, espero ter sido útil. Quero saudar de novo, viu, Murilo, a equipe, Ivan, todos aqui do nosso querido Grupo Espírita Ivan do Amaral Pereira. Dizer que é muito prazeroso estar aqui, né? Porque eu tenho assim, uma memória afetiva muito carinhosa em relação à querida Ivone. Né? Muitas pessoas que aderiram no início do Centro Espírita lá de Rio das Flores, muitas, eram críticas do movimento espírita, inicialmente, né? E foram entendendo melhor e hoje são expositores. Né? Temos a nossa querida Ângela Salles, por exemplo, que hoje é expositora espírita do Rio de Janeiro. Temos a dona Diva Siqueira, também, a Luciana Freitas, também expositora, médium também. Então, aquele núcleo que foi formado lá em 1989, né? Nós estamos falando aí de 30 e poucos anos, né? Frutificou e cumpre esse papel tão importante que é de acolher as pessoas e instruir, que são as duas asas desse avião chamado Centro Espírita, né? Acolher e instruir. E aí o avião consegue ter o seu equilíbrio, né? As duas grandes missões do Centro Espírita, e eu quero trazer essa saudação a vocês, uma mensagem de estímulo, de ânimo, de motivação, para que vocês prossigam nessa missão tão importante. Né? Muita paz, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Legal, mas a gente que agradece. Antes da gente passar para nosso segundo momento, deixo aqui uma lembrança. Assim como ganhamos uma leitura, também estamos nos dando. O livro está aqui na frente, essa é a nossa revista. Para poder ler, para poder estudar. Obrigado, muito obrigado. O Florescer do Amor, Giane Lannes, pelo Espírito Cardeal. Muitíssimo obrigado. Da editora Letra Espírita, né? Que é a editora que fica aqui junto com o Grupo Espírita. Obrigado, muito obrigado. A gente agradece pela sua atenção. Vou ler com muito carinho, muito obrigado. Vamos então iniciar o nosso segundo momento, né? Realizar a nossa prece. E após a prece a gente vai realizar o nosso passe coletivo. Ao fim do passe, as luzes vão se acender e a gente pode confraternizar lá do lado de fora, tá bem? Edal, eu queria convidar você a fazer a nossa prece, por favor. Bom, vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, procurando respirar pausadamente, agradecendo muito a Deus pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por tudo que recebemos das suas sábias leis e que estamos nesse desafio de melhoria do nosso íntimo, dos nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras. E assim nós estamos aqui dirigindo o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos nessa hora, agradecendo ao nosso Pai Criador por ter nos trazido Jesus à Terra, o educador mais importante que passou pelo planeta. Também agradecemos muito a nossa querida Ivone do Amaral Pereira e sua equipe de abnegados irmãos que estão sempre comprometidos com a melhoria íntima das pessoas, nos seus aconselhamentos, nos seus processos de cura, e assim
em nome da nossa querida Ivone, patrona do Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, nós pedimos permissão para concluir nosso estudo, agradecendo mais uma vez, e pedindo que prossiga aqui um ambiente propício aos fluidos, às energias que possam equilibrar os nossos espíritos, a nossa caminhada. Muito obrigado, que assim possa ser.